E agora as alegorias sobre os poderes imperiais e coloniais, que o David Seitz destaca de uma maneira muito legal, né? O Círculo e o Império Cardassiano. O Círculo, essa organização, né, xenófoba, fascista, ela é armada, né? O Círculo é armado clandestinamente pelo Império Cardassiano, com o objetivo de dar um golpe de Estado em Beijo, tirar a federação do caminho e retornar à ocupação, né? É uma tática brilhante, né? Que é explorada aí pelo império da nossa época, que são os Estados Unidos da América, largamente aí diversos casos ao longo do século XX, né? Os contras na Nicarágua, Saddam Hussein no Iraque. Saddam Hussein tem foto dele abraçado lá com o Ronald Reagan, eram amicíssimos, né? Os combatentes da resistência afegã contra a União Soviética, o surgimento do Talibã, e aí eu trago essa notícia que sempre me faz já alguns anos que eu vi. Esse jornal saiu no The Independent, que eu acho que é um jornal inglês, saiu em dezembro de 93, ou seja, faz 31 anos. Olha o que aconteceu de lá para cá, né? E a manchete é a seguinte: é uma entrevista, um perfil, uma matéria com uma figura que todos conhecem, né? O guerreiro antissoviético coloca o seu exército na estrada pela paz. E essa figura que está colocando o seu exército na estrada pela paz nada mais é do que Osama Bin Laden. É ali, isso aí. Osama Bin Laden, financiado pelo Ocidente para lutar contra a União Soviética. Né? Aqui a União Soviética já tinha caído, né? Aqui ele já está fazendo outra luta, mas pela paz ainda também, né? Com a bênção, né, dos Estados Unidos da América. 8 anos depois, já terá surgido o Talibã e haverá o atentado lá do 11 de setembro. O grande herói, né, pela paz, se tornou o homem mais odiado e procurado pelo Império. Então, mas, exatamente... Desculpa interromper, eu lembrei de uma coisa agora, observando isso. Me veio à mente agora o Jânio Quadros com aquela vassourinha, dizendo assim, forças ocultas. Né? Que na verdade são forças terríveis. Forças ocultas. Me veio à mente direto, assim, o Jânio, a gente não imagina o quão por trás dos bastidores, muito mais pessoas envolvidas poderiam estar nesses 3 primeiros episódios de S9, assim como quão pessoas estão envolvidas e seus interesses, personas, entre aspas, né? Conglomerados, empresas, grupos, oligarquias, o nome que quiser dar, por trás das decisões que nós temos na política mundial. Então, a gente assiste, eu acredito que a gente assista DS9 e Star Trek por prazer, assim. É por desopilar, é por se deliciar com aquelas histórias assim, de ficção científica para quem é apaixonado e lê desde criança ou descobriu já adulto, mas não tem como a gente desmembrar, né, essa conotação do cuidado com a política. Assim. Quem assiste com a TV ligada vai perceber muitas coisas ali. Essa reportagem é um ouro, né? É incrível. E ali no quadrinho, no meio, ela é tão escrota e tão nojenta, né? Não dá para enxergar aqui, mas eu dei um zoom aqui no arquivo original. É uma citação dele, e ele está dizendo o seguinte: o que eu vivi em 2 anos no Afeganistão, eu não poderia ter vivido em 100 anos em qualquer outro lugar. Osama Bin Laden. Ah, cara, que nojo. Que nojo, né? Que é um genocida, né? Engraçado. Sim, se tornou um grande assassino, né? Um louco. E foi financiado pela América, né? América. Sim, é um sintoma, né? Sim. Ele é resultado de uma política imperialista dos Estados Unidos, né? E sempre na luta contra o comunismo, né? Porque Saddam também foi para evitar a Revolução Comunista, né? Os contras na Nicarágua, todos eles, né? E recentemente o Hamas, porque o Hamas também existiam diversos movimentos democráticos da Palestina, né? E o Hamas foi
criado também pelos Estados Unidos e por Israel. Quer dizer, não foi criado, eles surgiram lá, mas foram, né, foi armado, né? Foram armados durante um pelos determinado Estados Unidos momento foram armados. e por Israel, para evitar qualquer alternativa democrática que pudesse levar de fato à criação de um Estado palestino. Sim, eles foram armados. E o Hamas estava evoluindo para se tornar uma entidade política, né? Quase que um partido político, estava indo para esse lado. Até os lamentáveis, que a gente tem que lamentar, né? Até os lamentáveis assassinatos que eles cometeram, que desencadearam a resposta do Netanyahu e tudo mais, né? Então é evidente que que é exatamente o que eles planejavam, né, Silvio? Tem um grupo radical que inviabiliza a paz, inviabiliza a sensibilização política de governos ao redor do mundo, da ONU, né? Porque existiam grupos lá que eram democráticos, né? Esses grupos foram asfixiados pelo radicalismo. Né? Isso é importante. Pode falar. Não, a gente entende o surgimento de um grupo como o Hamas, mas a gente não pode ser ingênuo. Aqui a situação é muito parecida com o que a gente vê no episódio, né? Eles têm um background ali dos americanos, né, do próprio Estado de Israel, né, com um objetivo político, que é manter a Palestina no modo como está. Até porque eles precisam, Israel, para sobreviver, olha aqui, Israel, para sobreviver, precisa de um estado de guerra constante, né? Tu não acha? Eu acho que grandes impérios, eles utilizam a guerra como justificativa para manter poder há muito tempo, né? O Império Romano fazia isso 2000 anos atrás, né? Quando o imperador ele assumiu o poder, ele assumiu um título, né? Que é o título de ditador. O termo de ditador vem de Roma, né? Porque quando o país está em guerra, o ditador ele vira o chefe do exército. Então, assim, todo imperador quando assumia poder, ele arrumava guerra com alguém, porque eu vou virar chefe do exército, né? Vou fazer guerra com todo mundo. E aí vira uma desculpa. E aí o mais fraco, né? O coitado de quem vai sofrer vai virar o alvo, né, para que esses líderes globais, aí, atualmente líderes globais, se coloquem, né? Então, assim, o Hamas ele passou por essa questão de quase se transformar num partido político, ele virou uma coisa muito grande, mas tem essa questão também deles terem iniciado, né, ou pelo menos eles terem dado um start assim, extremamente violento, que foi aquele ataque que eles fizeram, esqueci a data, mas o ataque que eles fizeram que desencadearam a resposta do Netanyahu, e é evidente que isso aí a gente tem que lamentar, né? Isso aí a gente tem que lamentar. É como 11 de setembro, né? O Bush ia perder a eleição. E aí... ele ia. Acontece, né? Perdido a eleição. Certeza. E aí, se não fosse aquilo... E aí aquilo ali é tudo que o ditador, né? O Losurdo, ele fala muito da questão dos Estados Unidos ser uma ditadura com 2 partidos, né? Na verdade, é um sistema mono partidário, mas com 2 partidos, né? Que, na verdade, os 2 partidos são a mesma coisa. Né? E aí imagina se não é aquele atentado, eles tinham sido expulsos da Casa Branca. Né? Assim como o Trump, quando ele mata lá um dos generais, lá, se não me engano, do Irã, lá, acho que é em janeiro que acontece isso, né? Ele faz isso, aquilo ali, quase que todos os analistas políticos já diziam que o Trump conseguiu sua reeleição. Aí veio uma pandemia na história, ele toma as piores decisões possíveis no meio de uma pandemia e não dá tempo dele voltar atrás. Ele acaba perdendo a eleição. Então, assim, é bem essa política, né, de provocar a guerra para fora para manter o poder aqui dentro e manter meus interesses, né? Porque nos Estados Unidos, atualmente os republicanos seriam mais parecidos com os cardassianos, vamos dizer assim, né? O que atualmente os republicanos se tornaram um partido de extrema-direita. Acho que não tem mais o que falar, né? 2 eleições seguidas do Trump, as falas que ele tem, é um partido de extrema-direita, né? Então lá tem um partido de extrema-direita e tem um partido de centro-direita, que é os democratas, né? Mas ambos representam as oligarquias americanas. E o imperialismo, né? E o imperialismo. É a cara do imperador da vez, né? Porque o Obama, por exemplo, aquele sorriso largo, né, bonito, homem interessante, lindo, primeiro presidente. E estava aqui espionando a Dilma. E foi o único presidente dos Estados Unidos em toda a história a passar em guerra durante
todos os dias dos 2 mandatos. Ele esteve em guerra. É um senhor da guerra. É um senhor da guerra. É um senhor da guerra. Muito simpático. Então, é muito simpático, realmente. Ele tem um sorriso, você disse bem, né? O sorriso dele é um sorriso como é que se diz? Que vende bem, ele vende bem o sorriso, né? Carisma. Mas, de fato, é um senhor da guerra. É uma das qualidades dos políticos, grande. é o carisma, a argumentação que toca a população, que muitas vezes a única coisa numa população que está desassistida, em vulnerabilidade, vivendo em péssima infraestrutura, eles se apegam na única coisa possível que consegue, como o Kira faz, que é a religiosidade. Se aproveitam disso com todo aquele carisma, com todo aquele discurso de Deus, pátria e família, desculpa usar esse jargão, mas é o que me veio agora, utilizando aqueles valores de religiosidade e valores passados de tradição familiar, de união, de amizade, ajuda mútua. Eles conseguem tudo. Qualquer pessoa que utiliza um bom discurso assim, com um carisma, um belo um sorriso, segurando o bebê no colo, né, valorizando tudo que é de bom na humanidade, primando pela ética no seu discurso, consegue. Sempre foi assim. Um pão e circo. É o líder carismático, né? É o termo que se usa, né? É o líder carismático. E a história tivemos vários líderes carismáticos. E hoje em dia, com o advento da televisão, da imagem, do cinema, da fotografia, você consegue transformar até mesmo um boçal em um líder carismático. E tá aí o Bolsonaro para provar que isso é verdade, né? Impressionante.